quem está assistindo no YouTube, essa live acontece ao vivo no Instagram e depois eu coloco ela no YouTube. O link do meu Instagram tá na descrição deste vídeo no YouTube. Bom dia, sejam bem-vindos, então, sejam bem-vindas. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre os contratos kármicos e o ano de 2024. Vou explicar um pouquinho o que que são esses contratos kármicos, o que é o tal do karma, que é tão mal compreendido muitas vezes, que gera tanto medo em algumas pessoas, e o que que isso tem a ver com o próximo ano, o ano de 2024. Então, se vocês acreditam que essa live é relevante para alguém, compartilhem aqui, ó, manda aqui no aviãozinho. Essa vai ser a nossa última live deste ano, porque a partir da semana que vem eu vou tirar uns diazinhos aí de descanso de Instagram, de rede social, de produção de conteúdo, e aí a gente volta no ano que vem. E no final dessa live a gente vai ter um momento, aquele nosso momento multidimensional. Então, um momento para que vocês possam refletir em relação ao ano de 2023, em relação ao próximo ano, aos desejos de vocês para o próximo ano. E a gente vai fazer uma prática ali multidimensional, que eu chamo, para fazer essa conexão, tá? Então, assim, vamos lá, vamos do início. O que é karma? Para quem não sabe, para quem não entende muito bem o que é que significa karma. E da maneira mais simples possível, significa o conjunto de ações e as suas consequências. Então, quando a gente fala em karma, a gente está falando nada mais, nada menos do que a lei de causa e efeito, que é uma lei universal. Então, karma nada mais é do que a nossa semeadura e colheita. Aquilo que a gente semeia, a gente colhe. Então, muitas pessoas estão falando aí sobre o ano de 2024 ser o ano do karma. E todas as pessoas que eu já vi da astrologia, numerologia e tudo mais, todos falam basicamente a mesma coisa de formas diferentes. E o que eu vou trazer aqui é a minha perspectiva em relação a isso, né? Em relação a esse ano do karma, o ano de 2024 ser o ano do karma. Então, o ano de 2024 nada mais é do que um ano de colheita. Mas vamos entender um pouquinho o que é este karma, o que são esses contratos kármicos. Por quê? Porque na live da semana passada eu falei um pouquinho sobre os registros akáshicos, né? Falei sobre os registros akáshicos, sobre eu superior, sobre vidas passadas. E aí, depois da live, eu fui complementar algo em relação a questões futuras e que eu falei que eu tive um sonho antes da minha filha Aurora vir para esse mundo, que eu sonhei com ela, né? Eu tive um contato com ela no futuro. E, de uma forma muito lúcida, muito consciente, esse sonho aconteceu. Eu encontrava com ela, ela me chamava de mãe, ela era minha filha, e eu acordei com aquilo muito claro na minha cabeça que era ela no futuro. Tanto que eu acordei e ainda disse para o meu esposo, ó, encontrei com a nossa filha no futuro. Acabei de encontrar com a nossa filha no futuro. E aquilo nada mais foi do que um acesso aos meus registros akáshicos, que é esse campo de informação onde tudo fica registrado, passado, presente e até mesmo futuro. E aí eu quis complementar essa questão do futuro, porque nós podemos acessar questões futuras nesses registros, através até mesmo de não só da leitura de registro akáshico, mas de uma meditação, de um sonho, como aconteceu comigo em relação à Aurora. Sim, podemos, porque é o nosso eu superior que acessa essas informações. E podemos acessar essas questões futuras, como aconteceu com a Aurora, com essa questão da Aurora. Mas e aí? Eu acessar uma questão futura, é garantido que isso vai acontecer? Não é. E essa foi a minha explicação nos stories semana passada, o meu complemento, e por isso que gerou esse assunto dos contratos kármicos. Não é garantido que vai acontecer. Por quê? Porque aquilo que é mostrado, pelo menos vou trazer o meu exemplo, né, que me foi mostrado através de um sonho, em relação a uma questão futura que ainda não tinha acontecido, é uma possível linha de tempo futura.
Por que uma possível linha de tempo futura? Porque nós temos nosso livre-arbítrio. Então, em algum momento, no meu planejamento reencarnatório, eu coloquei lá que eu seria mãe de uma menina nesta vida, que faria parte do meu crescimento, da minha evolução, que eu aceitaria que essa menina viesse. Só que eu tenho um livre-arbítrio e eu poderia escolher aqui não ter mais nenhum filho. E por muito tempo eu neguei. Por muito tempo eu disse: não quero mais filho. Nesta vida eu vim só para ser mãe de menino. Sou muito realizada com o Henrico. Por muito tempo eu neguei. Até que chegou o momento, eu tive esse acesso a ela. Isso faz, acho que quase 2 anos. Faz 2 anos, porque foi mais de um ano antes de eu engravidar da Aurora. Já tinha se passado mais de um ano quando eu tive esse acesso. E ainda eu tinha uma negação muito forte, que com muita terapia, autoconhecimento, regressão de vidas passadas, eu fui entender por que eu tinha essa negação de ser mãe novamente aqui, de ser mãe de uma menina. Então, eu fiz esse acordo, eu fiz esse contrato, que eu seria mãe de uma menina. Estou trazendo meu exemplo aqui para vocês irem entendendo essa questão dos contratos kármicos. Mas eu poderia ter escolhido não ter mais filhos, né? Então, por isso que é uma possível linha de tempo futura, porque eu tenho o meu livre-arbítrio. Mesmo que eu tenha feito esse contrato em algum momento, esse acordo, eu tenho a possibilidade aqui de escolher não cumprir. Claro que os contratos, os acordos, o planejamento reencarnatório, a gente não tem a consciência assim clara, nítida aqui, porque a gente nasce e tem a questão do véu do esquecimento. Como que a gente começa a ter mais clareza em relação a isso? Autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, reforma íntima. A gente vai tendo um pouco mais de clareza do caminho que a gente tem que seguir. E aí, esses contratos kármicos, né? O que a gente falou aqui sobre karma, então? Nada mais é do que o conjunto de ações e suas consequências. Então, nós fazemos esses contratos, esses acordos, esse planejamento quando a gente está desencarnado. Então, eu desencarno, eu tive uma experiência lá passada, eu desencarno, junto com a espiritualidade, eu tenho uma expansão de consciência, digamos assim, eu consigo recordar as minhas experiências passadas, a experiência da última vida, e eu vejo ali que teve várias questões que eu precisava ter cumprido, eu não cumpri, né? Que eu fugi da minha missão, do meu propósito. E aí, lá, né, no plano astral, no Intervidas, eu decido que eu vou cumprir na minha próxima encarnação. E eu escolho, olha como Deus é bom com a gente. Eu escolho a forma que eu vou cumprir isso. Eu escolho de que forma eu vou aprender, eu vou me desenvolver. E aí eu faço esse planejamento reencarnatório, de que, ó, eu me comprometo a passar por isso, 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 porque isso vai me levar para o crescimento que eu preciso, vai me levar para a minha evolução. E aí a gente faz esses contratos, a gente firma esses contratos. Então, quando a gente fala em karma, gente, não são somente coisas ruins. E também eu acho que o ruim é uma questão de ponto de vista, né? Até vou falar um pouco sobre isso daqui a pouco. É uma questão de ponto de vista. Então, não é só sobre coisas ruins, nossa, um karma é uma coisa horrorosa. Não, na verdade, nada mais é do que a colheita, né? Você colhe aquilo que você planta. Então, as suas ações, elas têm uma consequência, que elas vão ser positivas diante do seu ponto de vista, diante do que você plantou, mas elas também podem ser enxergadas como negativas. Mas esse negativo, ele também tem um propósito.
Entende? Mesmo aqueles desafios que a gente enfrenta aqui, esses desafios são para um crescimento, são para um desenvolvimento, e que a gente acordou em passar. Tudo aquilo que a gente passa aqui foi escolhido por nós. Isso é maravilhoso da gente ter essa clareza. Por quê? Porque aí a gente pode fazer mais escolhas conscientes, não é mesmo? Aí, toda vez que eu faço uma mesa quântica e sai esse termo contratos kármicos, você está fugindo dos seus contratos kármicos. O pessoal fica tenso. Eu acho que não tem uma mesa que não volte a, a resposta do cliente dizendo assim: mas meu Deus, o que que é esses contratos kármicos? Como que eu faço para saber, Vanessa, o que são esses contratos que eu estou me desviando, que eu não estou cumprindo? E esses contratos nada mais é do que o seu planejamento, o que você acordou em passar por aqui, o caminho que você decidiu que você iria passar para o seu crescimento, para a sua evolução. Como que a gente descobre isso, gente? Autoconhecimento. Quanto mais a gente mergulha no nosso autoconhecimento, quanto mais a gente olha para dentro, quanto mais a gente se alinha com a nossa verdade, mais a gente se alinha com este caminho que a gente decidiu que iria traçar aqui. Então, não tem nada de terrível nesses contratos kármicos. Claro que alguns vão se apresentar de uma forma desafiadora, mas que também foi escolhido por nós, porque faz parte do nosso crescimento. A gente precisa lembrar que a gente está aqui, nesta encarnação, numa escola. Muitas vezes, nas leituras de registros akáshicos, nos acessos que eu tenho a eu superior, a mentor, é isso que vem. A vida é uma escola, é uma grandiosa escola. E a gente precisa lembrar que a gente não está aqui a passeio, não. Nós estamos aqui para aprender, para se desenvolver, para evoluir. Quanto mais consciência a gente tem disso, quanto mais clareza em relação a isso, mais a gente se rende ao processo. E quando vem a questão do desafio, ao invés da gente resistir a ele, a gente olha ele como uma aprendizagem. Ok, está desafiador isso daqui. Como que eu posso aprender com isso? O que isso está querendo me mostrar? Qual é o presente aqui? Eu gosto muito dessa palavra presente, porque todo desafio tem um presente. Absolutamente todo desafio, por mais sofrido que seja, por mais dolorido que seja, ele tem um presente. E quando a gente se abre para esse presente, com mais facilidade a gente passa pela experiência desafiadora. Então, os contratos kármicos, gente, nada mais é do que os contratos que nós mesmos fazemos, né? E quando a gente fala contrato, ele é para nossa evolução. A gente tem aqueles processos de quebra de contratos, e sim, tem alguns contratos que a gente faz, a gente emite para nos proteger, de certa forma, e chega um momento que ele já não serve mais para a nossa evolução, e aí a gente tem essas possibilidades de quebrar contratos, até na terapia multidimensional tem isso, tem outras técnicas que trabalham com essa quebra de contratos, mas é sempre para o nosso crescimento de alguma forma, é sempre para a nossa evolução. Eu vi ali uma pergunta: como não crer? Não entendi, Cássia. Manda aqui para mim. Lembrei do meu sonho de você grávida. Pois então, várias pessoas me acessaram grávida. Sim, bem antes da Aurora vir. Várias pessoas me trouxeram isso, que me viram grávida em sonhos, ou que passaram ali pela minha foto e, ai, nossa, parecia que você estava grávida, e senti que você ia ter outro filho, coisas assim. E não tem, estava no meu campo, né? Estava no meu campo, já estava presente, mas entendam que eu poderia ter optado por não ter a Aurora, né? Eu sei que estava hoje em dia eu sei de forma consciente que estava no meu planejamento, mas por muito tempo eu neguei.
e neguei. E para vocês entenderem essa questão dos contratos kármicos, quando a gente se desvia muito deste caminho que a gente acordou em passar, que a gente acordou que a gente iria, um caminho que a gente iria percorrer, muitos bloqueios na vida acontecem, tá? Então, quando eu cheguei neste ponto de aceitar a Aurora, foi um momento da minha vida extremamente desafiador, porque várias questões começaram a vir na minha cara, vários padrões, vários bloqueios, várias questões emocionais afloraram ao ponto de emergir absurdamente e me forçou totalmente a olhar para dentro de forma profunda. E aí foi um momento que eu parei tudo na minha vida, que eu pensei, não tem, eu preciso olhar. Eu preciso mergulhar fundo para dentro de mim, porque não dá. Não dá, eu estou repetindo padrões e eu sabia para onde ia me levar com toda a caminhada que eu tenho no autoconhecimento. E então eu mergulhei profundamente, fui fazer terapia de uma forma bem mais intensa, terapia de todas as formas possíveis, todas as terapias possíveis, tudo que eu fui sentindo no meu coração, fui fazer um retiro, eu parei de dar as formações que eu dava, porque eu precisava de espaço, eu precisava olhar para todo o meu entorno para ver o que, que ainda fazia sentido. E foi um mergulho muito profundo até eu aceitar a Aurora, entende? Ela já estava no meu campo, eu já sabia disso, e tive muito mais clareza no ano passado, até eu aceitar. Então, quando eu aceitei voltar para um caminho que eu tinha planejado e que, claro, que eu não tinha consciência, né? A gente não tem como ter essa consciência como um roteiro. Ó, você precisa fazer isso, isso, isso nessa vida. A gente não tem dessa forma. E que bom que a gente tem tantas ferramentas energéticas e espirituais hoje para nos trazer clareza, para nos trazer consciência, para nos dar um norte, para nos trazer esse amparo. E aí, conforme eu fui tendo essa consciência, eu aceitei, né, o caminho que estava me sendo apontado ali, o caminho que eu estava sentindo no meu coração, e as coisas foram se desbloqueando de certa forma, porque eu fui crescendo, porque havia um processo de crescimento, além do que eu tinha escolhido cumprir em relação à maternidade da Aurora. E tudo foi acontecendo, tudo foi se abrindo, tudo foi se expandindo, e eu me abri para possibilidades que eu nunca tinha me aberto antes, e eu estreitei ainda mais a minha conexão com a espiritualidade, tudo por conta de uma escolha. Então, nós temos a possibilidade o tempo inteiro de estar escolhendo. Nós estamos escolhendo o tempo inteiro. Só que o que que acontece? Muitas vezes escolhemos de forma inconsciente. E aí, o que que a gente colhe? Colhemos justamente o que a gente não quer colher. Então, nós precisamos ter o quê? Cada vez mais consciência das nossas escolhas para que a colheita seja alinhada com o que a gente deseja. Então, por que que o que que tem a ver os contratos kármicos com o ano de 2024? Vocês já devem ter visto aí, porque muita gente está falando sobre o próximo ano como um ano do karma. O ano de 2024 vai ser um ano do karma. E o que que isso significa? Para mim, Vanessa, nada mais é do que um ano de colheita. De colheita, gente. Vamos colher. E aí a gente vai analisar assim, o que que eu plantei nos últimos tempos. Como que foi a semeadura? Porque agora vai vir a colheita. E a gente precisa lembrar que essa lei universal de causa e efeito, ela é rígida. Ou seja, se eu plantei banana, eu não tenho como colher morango. Eu vou colher de uma forma alinhada e coerente com o que eu semeei. Só que isso também, gente, não é para trazer medo, é para trazer consciência. Muitas pessoas estão ouvindo essa questão do o ano do karma e estão se conectando ao quê? Ao medo. Estão trazendo essa energia de medo, estão entrando um novo ano, começando um novo ciclo, o medo. E não é a questão.
Porque cuidem isso. Quando vocês começam a alimentar este medo, vocês começam a vibrar este medo, o que que vocês fazem? Vocês jogam no campo de vocês medo. O que que vocês vão atrair? Mais situações que geram medo em vocês. E também vocês se conectam com uma egrégora de medo e alimentam, alimentam, dão um alimentinho aí para seres de baixa vibração. Então, muito cuidado com o que vocês escutam e o que vocês sentem. Porque se está gerando medo em você, gente, desconsidera. Não é uma questão para ter medo do próximo ano, é uma questão para a gente ter consciência, cada vez mais consciência. E como que eu, Vanessa, enxergo o próximo ano, então? Um ano de colheita. Você. Ah, eu esqueço que agora o Instagram tem essas coisinhas aqui. Um ano de colheita. Então, vamos pensar aqui comigo. Se os últimos anos você plantou, você se dedicou, você fez o seu processo de autoconhecimento, você está estreitando a sua relação com a espiritualidade, você está olhando cada vez mais para dentro de si, você está se conhecendo cada vez mais. Vai ser um ano maravilhoso, gente. Vai ser um ano de uma colheita absurda. Agora, quem está muito inconsciente ainda, fazendo escolhas muito inconscientes, o que que vai colher no próximo ano? Talvez não será uma colheita muito agradável, mas entendendo e trazendo a consciência de que é uma colheita para a aprendizagem, para o desenvolvimento, para a evolução. Então, o ano de 2024, eu vejo como um ano, e a partir de tudo que eu já vi aí o pessoal falando, astrologicamente, os numerólogos falando, a energia do ano e tudo mais, eu vejo que é um ano que vai nos colocar na parede. De que forma? Para cumprir o nosso propósito cada vez mais. Quem ainda não está no seu caminho, cumprindo o seu propósito, o seu planejamento reencarnatório, cumprindo a sua missão, é o ano em que a vida vai nos colocar contra a parede, em que o universo vai nos pressionar de que, ó, é agora, vamos lá. Você precisa ocupar o seu lugar, você precisa ser a sua verdade. Não dá mais para esperar. E aí, gente, quando a gente resiste a esse processo, é aí que tem sofrimento, entende? Resiste, você fica resistindo, você foge do seu caminho. Porque tem uma amiga minha muito querida, a Márcia Rosa, a Marcinha, que é uma super mestre em Reiki, inclusive, que ela conta, ela faz uma metáfora com essa história da quando a vida nos pressiona, que eu acho sensacional, que ela diz assim, é como se o Criador tivesse uma vassoura e de forma muito amorosa, ele vai nos dando uma vassouradinha assim, ó, vai, vai assumir seu propósito, vai lá, ó, é isso, e ele vai te dando umas empurradinhas, né, de leve, com amor, só que você não vai. E ele vai tendo que aumentar a intensidade do empurrãozinho, até que chega uma hora, gente, que vai a vassoura lá atrás, assim, ó, e pá, e taca. E aí, quando a vassoura toca, ela toca com força. E aí, quando ela te toca, você vai, só que você vai se esfolando todo. Por que que você se esfola? É castigo? Não é castigo. Não existe castigo. O que existe é causa e efeito. Você se esfola porque você resiste ao processo. E aí você vai se esfolando. Então, o ano que vem vai ser um ano, todas essas energias aí que a gente vê o pessoal falando, vai ser um ano que vai nos tocar. Então, ou a gente vai no amor, com consciência, ou vai ser um pouco mais desafiador. E por que que vai ser desafiador? Por conta da resistência.
tá? Então, vai ser um ano que vai nos colocar na parede. Ó, é a hora de você viver o seu propósito. É a hora de você ser você. Muitas pessoas, inclusive, falam que o ano que vem é um ano que vai cair as máscaras. Máscaras vão cair. E que coisa maravilhosa, não é? Porque se as máscaras vão cair, o que que isso vai trazer para a gente? Mais a nossa verdade, mais a nossa essência. Seremos cada vez mais o que nós somos de fato, sem máscaras, sem rótulos, entende? E o ano que vem vai nos levar para esse espaço, gente, para coerência entre o que fala e o que faz. Então, o próximo ano é um ano de uma colheita absurda. Só que a gente precisa o quê? Se render ao processo. A gente precisa começar a ter consciência cada vez mais da nossa autorresponsabilidade, de que sim, somos responsáveis por cada escolha que a gente faz, que é através dessas escolhas, cada mísera escolha que você faz no seu dia, você está criando a sua vida, você está criando a sua realidade, você está definindo o seu futuro através das suas escolhas. Então, o ano que vem vai fazer isso com a gente, vai nos trazer essa consciência. Ó, é a sua vida, você está criando ela. Chega de rótulo, chega de máscara, sua essência. Tá na hora, bora cumprir o seu propósito, bora ser quem você veio ser. E aí, para quem tá, gente, já nessa conexão com a espiritualidade, quem já está buscando se desenvolver no seu autoconhecimento, na sua reforma íntima, vai ser um ano maravilhoso, porque você vai se alinhar cada vez mais com essa essência. Quem não tá, pode ser um pouco mais desafiador, porque vai ser a vassourada, entendeu? Vai ser aquela vassourada que vai bater, vai te tocar de qualquer forma. É o ano que não tem, vai ter mudanças, entende? Vai ser um ano de muitas mudanças. Vai ser um ano de lapidação extrema. E só vai ser sofrido, gente, para quem resistir. Então a gente precisa se render a esse processo, se entregar com fé, com confiança, com a clareza de que sim, viemos aqui cumprir missão. Cadu querendo participar da live também. Viemos aqui cumprir a nossa missão. Viemos aqui por um propósito muito maior. Não estamos aqui a passeio. Então, é um ano para desenvolvimento intenso. Intenso. E olha que maravilha. É um ano também que eu, Vanessa, vejo, sinto, até pelos meus próprios acessos, pelos meus movimentos aqui, de conexão profunda com o coração. No entanto, que estamos cada vez mais falando de coração. Vocês podem observar. Isso vem para mim muito, 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 por isso que eu fiz a vivência do Acessão do Coração, por isso que eu trabalho tanto com a Multi, que faz essa conexão com o coração. Mas vocês podem olhar, muitas pessoas estão trazendo essa questão do coração, esse poder do coração. E o ano que vem vai potencializar isso, conexão com o coração. Por quê? Conexão com o coração, porque é onde reside a nossa alma. Vamos nos conectar mais ainda com esse centro aqui de poder, de criação, com a nossa alma, com a nossa essência, com o nosso poder de criação e manifestação. O próximo ano vai, e não só o próximo ano, né, mas eu vejo que isso está acontecendo de uma forma gradativa. Cada vez mais a gente vai manifestar de forma rápida. A colheita vai ser mais rápida, gente. Então, o que há um tempo atrás levava até mesmo encarnações para a gente conseguir cumprir esses contratos, agora está rápido. Agora a gente está tendo a possibilidade de cumprir esses contratos kármicos, esse planejamento
reencarnatório numa única encarnação, nesta encarnação. Nós estamos tendo essa possibilidade de fazer tudo nesta encarnação. Tá rápido manifestar, o pensar e criar. Então, olha a importância do orar e vigiar, da autoobservação, de estarmos cada vez mais conscientes daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente fala, daquilo que a gente sente, daquilo que a gente faz. E fazer escolhas alinhadas com a nossa verdade. Porque se eu não escolher de forma consciente me alinhar à minha verdade, à minha essência, a vassourada vai vir. E aí vai ser desafiador. Então, quanto mais entrega, quanto mais confiança, quanto mais fé a gente tem neste próximo ano, de que sim, ele vai ser maravilhoso. Por quê? Porque vocês estão aqui ouvindo isso. Então, vocês estão buscando consciência. Vocês estão buscando essa expansão. Então, vai ser um ano maravilhoso de colheitas absurdas, de mudanças maravilhosas, que vai nos levar cada vez mais nesse caminho da nossa ascensão, acompanhando este processo de ascensão planetária. Então, olha que divino nós podermos estar aqui presenciando e experienciando tudo isso. Tá fazendo sentido para vocês? Me digam. Nós vamos fazer um processo agora no final para uma reflexão em relação ao ano de 2023 e uma conexão multidimensional para o ano de 2024, tá? Total sentido, muito sentido. Perguntas, gente. Mandem as perguntas de vocês. Excelente live aula. Tinha uma época que eu dava o nome das lives de live aula, porque eu sei, são aulas, né, gente? E uma coisa também interessante, tá? Para quem já está neste caminho da espiritualidade, do seu propósito, já está alinhado aí com a sua missão, está entregue ao processo, o material vai vir, gente. Eu já vi, inclusive, pessoas falando, né, que o ano que vem ele é um ano de número 8. E o número, não sou especialista em numerologia, já digo aqui, sou curiosa, sou estudiosa, e o número 8 fala sobre prosperidade. Então, quem já está alinhado com este caminho, do seu propósito, da sua missão, quem já está conectado, desenvolvendo a sua espiritualidade, o material vai vir. O material vai nos ser fornecido para que a gente siga cumprindo essa missão. Então, olha que maravilha. Não é um ano para se ter medo, gente. Na verdade, eu digo que o medo ele vem por inconsciência. Quando a gente tem consciência de que todo e qualquer processo, ele é para o nosso crescimento, ele é para a nossa evolução, ele é para o nosso desenvolvimento, não tem por que a gente ter medo. E são nesses processos que a gente precisa trazer a nossa nossa confiança. Porque é fácil ter fé e confiança quando as coisas estão boas, gente. É barbada, né? É fácil ser próspero e, e estar transbordando a gratidão e abundância na vida quando tá tudo lá no alto, né? Quando o dinheiro tá fluindo, quando tudo tá acontecendo de uma forma maravilhosa. É uma barbada. Agora, onde está o desafio? Quando você tá em baixa. Quando o dinheiro não tá fluindo tão fácil assim. Quando as coisas não estão fluindo como você espera. É aí que está o desafio. E é aí que a gente tem que fazer. Porque são as nossas provas. Tá, e aí? Você de fato confia? Você tem fé de verdade? Porque fé é confiar naquilo que não é visto. É confiar no invisível. É confiar quando as coisas não estão boas.
E é aí que nós somos testados de fato. E aí? Você está disposto mesmo a cumprir o seu propósito? Você confia mesmo no que você faz? E no que você veio fazer aqui, no caminho que você está escolhendo? E é nessa hora que você tem que firmar a sua fé. E você precisa confiar. E você precisa seguir adiante. É neste momento. Então, quem está confiando, quem está perseverando, quem está comprometido com o seu processo, com o seu desenvolvimento, gente, o material ano que vem vai chegar. Vai chegar. Porque você não fraquejou diante da dificuldade. Você perseverou. E isso a espiritualidade traz muito, gente. Nossa, muito nas canalizações que eu faço. Vem muito. Persevere. Confie. E tem uma frase que eu gosto muito de usar, é que o universo bonifica os perseverantes. Quando a gente persevera diante da dificuldade, diante do desafio, a gente é bonificado. Por quê? Porque tem um crescimento, tem uma preparação nesse desafio. São as escadinhas que a gente vai subindo no nosso desenvolvimento. Porque não tem a ver com o material que você vai acessar no ano que vem, com a prosperidade que você vai acessar, com os resultados, com a colheita que você vai ter ano que vem. Tem a ver com quem você está se tornando nesta caminhada. É sobre isso. Chegará e será incrível o ano que vem. É isso que a gente tem que vibrar, gente. Não é medo, não. E eu olhei agora 33, porque nós estamos sendo chamados a essa consciência crística, ao nosso Cristo interior, nosso Cristo interno, a vibrar cada vez mais e viver cada vez mais através da compaixão, do respeito, do amor incondicional. Nós precisamos vibrar isso. Porque se a gente entra o ano vibrando medo, o que é que a gente vai criar para a nossa vida? Vamos vibrar que vai ser um ano de colheita maravilhosa, de muitas aprendizagens, graças a Deus, porque estamos aqui para aprender mesmo. Quando tudo está tudo bem, quando estamos em desafio, temos medo. Exato, verdade. Quantas vezes podemos fazer as leituras? Leitura de registro acástico não tem um limite, não, gente. Podemos fazer sempre. A única coisa que eu, Vanessa, gosto de orientar os meus clientes é para dar um espaço de tempo para que a informação seja integrada. Não só integrada, mas que você tenha tempo para fazer algo com essa informação. Porque muitas vezes a gente quer informação, né? Quer conexão com o superior, com o mentor, e faz isso o tempo inteiro, busca isso o tempo inteiro. Mas aí, eu pergunto para vocês, o que é que vocês fazem com a informação que vocês recebem? E é isso que a gente tem que se atentar. Não é só sobre receber, 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 receber. É integrar. É fazer algo com aquilo que se recebe. Então, eu sempre oriento os meus clientes, quando querem fazer mais vezes, que não tem um limite, mas dá um tempo para integrar, para fazer os seus movimentos também. E aí você pode fazer uma nova leitura. Vai ficar salva? Possivelmente não aqui no Instagram, mas no YouTube, que eu tô gravando, porque já caiu, né, gente? Já caiu a minha live, só para variar. O Instagram não tá fácil. Dou graças todos os dias mesmo nessa luta, exatamente. Chegará e será incrível. Vejo 33 em tudo. Meu coração sente leveza. Bom, eu comecei falando sobre contratos kármicos, tá? Depois essa live vai ficar salva no YouTube, se é tudo certo. E aí você pode voltar lá, Lucilene, e dar uma olhada. Honra, entrega e confio. Maravilhoso. Eu quero fazer um processo com vocês agora, tá? O nosso momento multidimensional. Gente, se cair, se fechar para vocês, voltem, tá? Porque esse Instagram já caiu uma vez e eu não duvido que caia novamente. Então, se cair aí para vocês, voltem, tá? Voltem ali no Instagram, clica de novo na live, porque possivelmente é eu que vou ter caído, não é a internet de vocês. Então, assim, eu quero primeiro, antes da gente fazer nosso momento multidimensional,
Eu quero que vocês respirem profundamente, então a gente vai respirar profundamente para se trazer para o momento presente, tá? Então sentem de uma forma confortável, vamos desacelerar um pouquinho, porque senão a gente chega aqui, você chega na live na correria e tá ajeitando o filho e tá fazendo as coisas da casa, não, agora a gente vai parar um pouquinho, tá? Então, senta confortavelmente, respira. Inspira pelo nariz, solta pela boca. Mais uma vez. E mais uma vez. E aí, neste espaço de presença, eu quero que vocês tragam para a consciência como que foi o ano de vocês de 2023. Façam essa avaliação. Quantas aprendizagens vocês tiveram? Quantos desafios? Sim, olha para os desafios. Sabe por quê? Por mais desafiador, por mais sofrido que tenha sido um desafio que você passou, ele teve um propósito a ser cumprido na tua vida. Ele foi um presente. Então, olha para os desafios que você enfrentou nesse ano de 2023. Olha para tudo que você superou. Olha para tudo que você conquistou. É muito importante a gente reconhecer os nossos passos já dados, gente. É fundamental. A gente só consegue ter força para seguir adiante quando a gente reconhece a nossa caminhada. Por mais desafiadora que ela possa ter sido, eu não sei pelo que vocês passaram no último ano, nos últimos anos, mas reconheçam o processo de vocês, honrem esse processo. Honrem quem vocês foram e quem vocês estão se tornando. Então, olhem para trás neste ano de 2023, elenca aí, lista os desafios que você passou, as conquistas que você teve, as superações. Faz uma lista disso. Isso é muito precioso, gente. Isso é muito valioso para o nosso processo, para que a gente siga o nosso processo. Então, faz isso com calma. Não precisa ser agora, mas fica aí como um teminha de casa. Mas o que vocês conseguirem trazer para a consciência nesse momento, maravilhoso, porque a gente vai fazer um processo para o ano de 2024 agora. Mas depois façam com calma isso, que isso é muito importante para seguir adiante. E agora a gente vai fazer o nosso momento multidimensional, aquela conexão. E aí, nessa conexão, a gente vai se conectar com esse coração, com essa alma, e vamos deixar emergir os desejos da alma para o ano de 2024, tá? Porque, como eu falei, ano que vem vai ser um ano em que a gente vai se alinhar cada vez mais com a alma, com a essência, com a nossa verdade, com o que a gente veio cumprir aqui. E ninguém mais sabe isso melhor do que o nosso coração. Então a gente vai fazer, eu não vou botar música, não tenho botado música, porque o Instagram também não tolera as músicas por conta do direito autoral e o YouTube também. Então, vamos fazer o nosso momento multidimensional. Eu vou tirar os comentários aqui. Sentem confortavelmente. Deixem uma folha na frente de vocês, uma caneta ou um lápis. E a gente vai fazer dois processos hoje nessa conexão, tá? A gente vai se conectar com o coração para trazer essa consciência, essa clareza em relação aos desejos da alma, aquilo que vocês já sentem, porque assim, vocês sentem no coração de vocês, muitas vezes vocês sabem o caminho que vocês têm que seguir, mas vocês duvidam, vocês racionalizam o tempo inteiro. Vocês deixam a mente ser
mais forte do que o coração, do que a voz do coração. E hoje a gente vai fazer esse processo de se conectar para trazer uma maior clareza em relação a esses desejos que estão no coração de vocês e que são os desejos para o ano de 2024, que a sua alma está te apontando, o caminho que a sua alma está apontando. Então, quem quer ter clareza sobre os seus contratos kármicos, o caminho que se tem que seguir, faça esse processo comigo. Deixa o coração te mostrar que caminho é esse. E quando vê, você está fugindo, porque você está dando força para esse racional, para os seus medos, para a sua busca de segurança, para a sua busca de estabilidade. E aí a gente vai fazer também um outro processo que se chama Abraço da Paz. Junto, né? Eu vou conduzir vocês. E esse abraço da paz é para quê? Para que a gente se acolha neste processo, para que a gente confie mais na gente mesmo, porque esse processo, ele trabalha muito a nossa autoconfiança, mas ele também trabalha muito o autoamor. E a gente precisa, no próximo ano, lembrar de ser gentil com a gente. Por isso eu quis que vocês refletissem sobre as conquistas de vocês do ano de 2023, os processos que vocês passaram, o crescimento que vocês tiveram, porque a gente precisa lembrar de ser amorosos conosco, de sermos gentis conosco e diante do nosso caminhar aí. E a gente vai fazer esse processo do abraço da paz. Então vamos lá, sentem confortavelmente, deixem uma folha à disposição de vocês para vocês registrarem o que vai vir, porque muita coisa pode vir quando a gente se conecta com o nosso coração, com a nossa alma. E vamos respirando profundamente. Então, inspira pelo nariz, solta pela boca. Mais uma vez. E mais uma vez. Pode fechar os seus olhos para diminuir os estímulos externos, para que você possa se conectar ainda mais. Abaixo dos nossos pés, podemos visualizar uma grande placa de luz que cobre todo o espaço. Dos nossos pés saem raízes que descem em direção à terra e penetram a terra mais e mais profundamente até chegar no coração da terra. Do nosso lado direito, podemos sentir a presença do nosso anjo da guarda, presença que reconhecemos através da sensação de proteção, de amorosidade, de acolhimento. Podemos agora trazer o foco para o nosso coração. Se você quiser tocar o centro do seu peito, ajuda bastante nessa conexão. E do centro do nosso peito se forma uma grande bola de luz, onde, junto com o nosso anjo da guarda, iremos adentrar neste portal sagrado e multidimensional do coração. Chegando no seu jardim interior, neste local de paz, de tranquilidade. Você se conecta de uma forma muito profunda com o seu coração, com a sua alma. E ao se conectar com esse coração, ele traz para você inspirações. Ele mostra para você neste momento o caminho que
que você precisa trilhar um caminho alinhado com a sua essência, com a sua verdade. Permita que ele te traga neste momento a clareza, a lucidez necessária em relação a este caminho. O caminho que você deve trilhar no ano de 2024. Sinta o que o seu coração, a sua alma, quer te falar nesse momento. Não racionalize. Apenas deixe vir. Às vezes, pode ser apenas uma confirmação daquilo que você já sentia, mas não confiava. Sinta no seu coração este caminho. Caminho da sua missão, do seu propósito, de ser cada vez mais você, mais a sua verdade, independente do que a mente te diz. Este é o caminho da sua evolução, do seu crescimento. E agora, com essa conexão, com essas inspirações, com essas consciências que você recebeu diretamente do seu coração, da sua alma, você irá se abraçar, e você pode se abraçar mesmo, tá? Cruza os braços na sua frente, pegue os seus ombros, como se você estivesse dando um abraço bem forte, só que esse abraço é em você. Ainda nessa conexão, não precisa abrir os seus olhos. E você vai repetir: eu me amo. Eu me respeito. Eu me perdoo. Eu me aceito assim como eu sou. Mais uma vez, eu me amo. Eu me respeito. Eu me perdoo. Eu me aceito assim como eu sou. Mesmo que seja desafiador para você repetir isso, siga repetindo. Quando você fala essas palavras, não significa que você precisa sentir elas. Na verdade, é quando a gente menos se ama, é quando a gente mais precisa fazer esse abraço da paz. Então, repita: eu me amo, eu me respeito, eu me perdoo, eu me aceito assim como eu sou, para que você traga todo o amor, todo o respeito, todo o perdão consigo mesmo para seguir a sua jornada, sendo gentil com você, se acolhendo, reconhecendo sim que você é responsável pelas suas escolhas, pela sua vida, mas com amorosidade. Se perdoando por todas as culpas que de certa forma você carrega e se abrindo para novas possibilidades, para novas oportunidades. Eu me amo, eu me respeito,
Eu me perdoo. Eu me aceito assim como eu sou. Eu me amo. Eu me respeito. Eu me perdoo. Eu me aceito assim como eu sou. Se abrace profundamente, sinta esse abraço apertado, esse autoacolhimento, esse autoamor. Receba um pouco mais dessa energia, porque é essa energia que você precisa levar para o seu ano de 2024, para seguir neste caminho do seu coração, neste caminho da sua alma, da sua verdade, com amor, com respeito a si, com acolhimento, com auto-perdão. Então, vai respirando profundamente, acolhendo tudo aquilo que você recebeu nesse processo. Inspira, expira. E vamos mexendo as mãos, mexendo os pés, trazendo a consciência para o aqui e agora. E quando sentir, você pode abrir os seus olhos devagar, com calma. Como que vocês estão? Tudo certo? E escrevam o que veio para vocês. Por isso eu falei de ter a folha, o lápis, a caneta. O que veio? Veio mensagem? Veio confirmação? Veio símbolos? 8h33. Só para confirmar, né, Carlinha? Essa energia. O que veio para vocês? Veio sensação? Veio visualização? Veio símbolos? Veio confirmações ao que vocês já sentiam, só que a mente colocava vocês a duvidar? Registra isso. Não veio? Tudo certo. Não é que não veio, tá? É que muitas vezes vocês se colocam muito no mental. Vocês se colocam muito no racional. E aí a mente impede que vocês escutem a voz do coração. É, minha mente não para. Faz mais vezes, Valéria, esse processo, tá? Faz mais vezes essa conexão. Conforme a gente vai fazendo, a gente vai desacelerando, a gente vai se abrindo para essas conexões, para essas inspirações, essas consciências, essa conexão com o coração, tá? Isso é uma prática, é um treino. Mas não significa, Valéria, que você não recebeu a contribuição desse processo, tá? Porque é algo que vai além do nosso entendimento. Veio a sensação de confiança, paz, amor próprio, maravilha. Tua voz mudou aqui para mim, tá diferente. Tá diferente para vocês também? Pode ser por conta dessa conexão aqui meia louca do Instagram, gente. Confirmou o caminho que escolhi, mas ainda estou insegura para seguir. Você está insegura porque você está na mente, Lígia, tá? Confirmou o caminho que escolhi, mas quando a gente fica na mente, a insegurança vem, porque a mente quer certeza, tá? A mente quer confirmações. A mente quer estabilidade. E a gente só precisa seguir o caminho, a gente não precisa de confirmação nenhuma, a gente não precisa de estabilidade, a gente não precisa de certezas, tá? Então, mesmo que tenha a insegurança, é você seguir com a insegurança. É você fazer apesar do medo. Por isso que eu gosto muito da frase, dá o passo que o universo coloca o chão embaixo. Porque nem sempre eu estou segura do passo que eu estou dando, do que vai acontecer a partir desse passo, mas quando eu dou o passo, o universo coloca o chão, né? Eu vou apesar do medo. Medo é natural, gente. Medo é algo que é nosso, é humano.
mas é a gente olhar para esse medo, entender o caminho do coração, seguir esse caminho do coração apesar do medo, não esperando não ter medo, porque o medo vai se fazer presente, é humano. É só a gente não se deixar ser controlado pelo medo, tá? A voz tá diferente? Ok, gente, se vocês escutaram, tá valendo, porque não tem, esse Instagram tá meio louco aqui. Gente, gratidão pelo dia de hoje, gratidão pela, pela, pela contribuição da egrégora que se forma aqui ao vivo, pela nossa caminhada no ano de 2023, porque essa é a minha última live, vou tirar uns dias aí de descanso, e gratidão por toda a parceria, porque é uma parceria que a gente estabelece e é uma troca muito grandiosa para mim também, que acontece através dessas redes sociais, através do compartilhamento do meu conteúdo, dos meus cursos, das minhas formações. Então, gratidão infinita por vocês estarem aqui comigo. Vocês são um combustível para que eu siga fazendo isso, porque só quem produz conteúdo, só para quem está nesse processo de compartilhamento de conhecimento sabe o quanto é desafiador, porque a gente está vivendo o nosso processo também. Eu também tenho os meus perrengues aqui, eu também vivo o meu processo, mas eu escolho seguir apesar dos desafios. Então, gratidão pela parceria neste ano de 2023. 2024 voltamos com muito mais conteúdo, com muito mais consciência, com muito mais inspiração, porque às vezes a gente precisa de um tempo de reclusão, de descanso, para que a gente potencialize a nossa criatividade, a nossa inspiração e seguirmos na nossa jornada de expansão de consciência. Gratidão do fundo do meu coração. Se tudo der certo, eu vou colocar essa live na íntegra lá no YouTube. O meu canal do YouTube está na bio. Se vocês quiserem já fazer parte lá do canal do YouTube, vocês também ajudam esse canal do YouTube a crescer, já que eu resisti tanto, gente, porque eu pensava assim, meu Deus, eu mal dou conta do Instagram, de estar publicando conteúdo no Instagram, quem dirá YouTube, mas a vida, né? Como eu falei, a vida vai nos colocando na parede, me colocou na parede de uma forma muito gentil e gradual. Ela fez eu começar a compartilhar conteúdo no YouTube também. E aí, esta forma que eu achei neste momento de estar lá, né? Já que tem uma bebê, tem outro filho, é uma vida muito louca do lado de cá, né? Então, quem sentir, vai lá e já segue lá o canal. Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, um lindo início de novo ciclo, já que nós temos aí no inconsciente coletivo de que sim, estaremos iniciando um novo ciclo. Um Feliz Natal para vocês e um lindo início de novo ciclo para todos. Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau, gente.